ele é todo feito de adoração. Porque no momento que nós estamos cantando, nós estamos adorando a Deus, nós estamos falando com Deus, através dos nossos testemunhos, da nossa administração, dos cânticos. E também é o momento que a gente também ouve a palavra de Deus. A gente ouve Deus falar conosco a respeito daquilo que Ele quer que a gente conheça e que a gente não fique sem conhecer o que está diante de nós. Deus é o único que revela de verdade para nós o que está diante de nós. O mundo revela mentira através da mídia. E muitas pessoas caminham anos e anos e anos e anos e anos acham que é verdade. E quando vai ver, é mentira. E a gente vê que isso não é uma particularidade do nosso país, do nosso Brasil, não. É o mundo todo. As forças políticas mundiais, elas usam a mentira como se fosse verdade. E elas então usam também a informação, para que as pessoas recebam a informação dos telejornais e recebam aquilo como verdade. Mas o único que revela verdade sublime é Deus. E a verdade é revelada no mundo através de Jesus Cristo, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, não. Nascemos. E a intenção de Deus é que a gente volte para Ele. A intenção de Deus é que a gente vá ao Pai através de Jesus. Amém. Mas Deus não criou robôs. Não criou robôs. Ele deu oportunidade para que cada pessoa possa decidir se quer Deus ou se não quer. Só que é o seguinte, a eternidade está para o futuro. O mundo está no presente. O mundo, nós já estamos desfrutando de prazeres. Não é? De prazeres, porque o mundo nos dá, nos proporciona. Comer uma picanha é muito bom. Comer um camarão é ótimo. Não é? Até mesmo existem aí coisas sintéticas aí que alegram o coração dos caras até eles ficarem desocrinados, mas depois que passa o negócio é estreito, é feio. É feio. Enquanto está debaixo do entorpecente, ele está vivendo um prazer enorme. Mas assim é o mundo. Ele é um entorpecente que entorpece as pessoas de tal maneira que elas o amam, de tal maneira que elas não conseguem se desprender. Muita gente na igreja está na igreja, mas não consegue tirar o pé do mundo. O povo de Israel seguia a Deus, mas estava com o pé no Egito. Não queria sair do Egito. Estava sempre lembrando do Egito. O único que não lembrava do Egito era aquele que desfrutou do Egito de verdade. Porque o povo desfrutou da escravidão. Mas Moisés, ele desfrutou daquilo que era real e verdadeiro e do luxo, né, dos prazeres do Egito. Mas a Bíblia diz que ele escolheu o deserto, escolheu a vida assim, escolheu a vida sem os prazeres, para alcançar, né, a glória e a presença de Deus. Porque o que ele mais desejava, Deus já tinha se mostrado na sarça, Deus já tinha se mostrado no Sinai, ele já tinha visto tudo isso, já tinha falado com Deus, ouvindo a voz de Deus, mas ele queria o quê? Eu quero ver tua glória. A gente deveria desejar isso. Mais do que os milagres, nós já vimos, gente. Que tem muita gente que vai para o inferno depois de ter visto tanto milagre, né? Muita gente. Porque só quer ver milagre. E Jesus falou, né, para os discípulos, para os fariseus que estavam lá, e aqueles que questionavam, então assim, mostra-nos aí, faz um milagre aí, mostra-nos, né? Uma maravilha que nós vamos acreditar no Senhor. Mas se vocês não verem o milagre, vocês não vão ver. Não vão ver. Quantos milagres ele já tinha feito? Mas eles continuavam se negando a crer na verdade. A crer na verdade. Eles preferiam crer na mentira. Um prazer grandioso no dinheiro, na fama, no poder, em tudo isso. Né? Só que
passa, né? Passa. Estava assistindo lá. Estava assistindo lá em casa, lá, a víspera. Fez tanto. Deu uma praia que ele tinha para todo mundo não. Ele era um cara mau. Ele criou uma praia só para branco e rico. Né? Gente voou, quem não tinha carro, ele fez ponte que não podia passar ônibus, só carro por lá, para que os pobres não pudessem chegar até lá. Então, esse era. Então, mostrando tanta coisa. Aí eu perguntei para ela, onde ele estava? Onde ele estava? Eu estou com isso, gente. Vai chegar um dia que o Senhor vai me chamar. De um jeito ou de outro. Ele vai me chamar. Ou através do arrebatamento, a qualquer hora, qualquer dia, porque eu não sei se eu passo aqui e passo embora. Não sei. E ele pode chamar. Ele pode chamar cada um de nós. Amém? Bom, eu dei uma pincelada aqui no começo. Mas aqui está fervendo no coração. Eu quero que você abra a sua Bíblia. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10. Eu disse semana passada que nós iríamos falar sobre conhecendo o seu inimigo. E alguém pode até levantar a sobrancelha ou torcer o beijo. Nossa, conhecendo o inimigo, eu quero conhecer Jesus, quero conhecer Jesus. Mas nós vamos falar sobre o que você vai conhecer aí. Capítulo 6, versículo 10, diz o seguinte: a palavra do Senhor. Finalmente, irmão, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Ele está falando isso a irmãos. Então ele está falando isso com a igreja, né? Olha só, ele está falando com irmãos, está falando com a igreja. Vistam toda a armadura de Deus. Ele está falando, vistam a armadura de Deus, porque existe outra armadura. Não? Está falando para vestir a de Deus, para podermos ficar firmes contra a cilada do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam de novo toda a armadura de Deus, para que possam resistir o dia mau. Dia mau não é um dia específico. Todo dia no mundo é dia mau, porque a Bíblia diz que o mundo já no maligno. Eu disse aqui no começo do culto que o diabo, o objetivo dele é obstruir o seu caminho, é destruir o seu caminho para que você não entre dentro do propósito que é o propósito que Deus estabeleceu, que é para a eternidade, para você e para mim. Mas ele disse assim, olha, não só isso, né? Resistir o dia mal, e ele fala assim, e permanecer inabalável, depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo os lombos em primeiro lugar com a verdade. A verdade é o primeiro ponto em que deve ser firme na nossa vida. Jesus é a verdade. E nós devemos andar na verdade. Né? Na verdade. Cingindo-se com a verdade. Vestindo a couraça da justiça, que é o sangue derramado na cruz, a justiça manifestada na cruz, na nossa vida. Tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Ou seja, cada passo que damos, nós somos os proclamadores do Evangelho de Jesus. Não só isso, proclamadores do Evangelho de Cristo, de Deus, paz ao mundo. Amém? Além disso, use o escudo da fé, com o qual vocês podem apagar todas as setas inflamadas do diabo. Ou seja, por que está dizendo isso? Porque o diabo vai lançar dardos de setas constantemente contra vocês, contra os lugares vitais da vida espiritual.
as suas emoções. As emoções e as sensações da sua alma é o lugar onde o inimigo quer atingir. E aí ele disse assim, além disso, né, depois disso, e use o capacete da salvação, que protege a sua mente. Você foi comprado pelo sangue de Jesus e foi salvo por ele. Ninguém pode tirar isso de você, ele tem que ser como um capacete, que vai proteger a sua mente de ser ludibriada pelo inimigo. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O inimigo vem contra você, eu te repreendo em nome da palavra de Deus. Disse que o inimigo anda ao derredor, procurando a quem possa tragar. Mas o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem os livros. E a palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, gente, a gente precisa aprender, a gente precisa olhar e ver quem é, em primeiro lugar, que nós somos em Cristo. Gente, não como seres humanos. Precisamos entender, em primeiro lugar, quem nós somos em Cristo. Quando nós entendemos quem nós somos em Cristo, vamos entender quem é o nosso inimigo. Bastante. Desculpem aí, gente. Vocês aí que vão ver aí, vai ver essa coisa, né, acontecer aí na internet, mas não tem problema não. Nós estamos na presença de Deus. Isso é fisiológico, então esquenta não, tá? Precisamos entender quem é que nós somos em primeiro lugar. E a Bíblia revela contra quem nós estamos lutando. Ou não revela? Acabamos de ler aqui que a nossa luta não é contra seres humanos, em primeiro lugar. Mas o fulano vem me enfrentar, o fulano vem me caluniar, o fulano vem zombar de mim, então é contra ele. Não. Existe uma força invisível que atua nas regiões celestiais, nós acabamos de ver aqui. E regiões celestiais é tanto em cima quanto embaixo, aonde ele vai atuando e usando aquele que está disponível para ser usado para mexer com as suas emoções. Por isso ele diz que a nossa luta é contra a carne e sangue. Porque o que acontece? Quando alguém investe contra você, o que acontece com você? As suas emoções ficam com raiva. Suas emoções são atingidas. Ou não? Ou você fica assim, dando um sorrisinho. Como crente, ele tem que fazer isso, né? Não é verdade? Tem que fazer. Mas quando ele nos xinga, quando nos humilha diante das pessoas, de novo, quando ele nos humilha diante das pessoas, quando a gente se sente humilhado, a gente se sente humilhado, e o diabo sabe disso. Ele sabe como nos atingir nos lugares mais frágeis que nós demonstramos através da nossa vida diária que temos. Porque assim, a gente está sempre manifestando através do olhar, através dos gestos, através das palavras, as nossas fraquezas. E se tem alguém que observa tudo, é o diabo. Ele é um observador nato. Ele não depende. Ele não pode ver os seus pensamentos, mas ele pode ver os seus sinais. Porque nós mandamos e temos sinais sem perceber, para o inimigo conhecer as nossas fraquezas. E aí ele vai jogar esses dados inflamados exatamente nos lugares onde as nossas fraquezas se manifestam. Mas a Bíblia está revelando aqui, dizendo: olha, então deixa eu falar para vocês, esquece esse negócio que você está lutando contra o ser humano. Ainda que o ser humano está investindo contra você, as palavras, a boca, a voz, é tudo ser humano. Mas entenda que quem está impulsionando ele é o inimigo. Então, olha a Deus e repreenda Satanás na força do Espírito. Na força do Espírito. E repreenda em nome de Jesus. A palavra de Deus, né? A palavra de Deus é espada do Espírito.
Quando eu uso o nome de Jesus, estou usando a palavra de Deus. Então estou usando a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, para justamente cortar o capeta no meio. Se eu pudesse fazer isso, né? Eu gostaria de fazer, mas não dá. Então é o seguinte, mas ele está dizendo, está avisando, então saibam disso. Nunca esqueçam que a luta de vocês não é com outra pessoa. E aí ele fala uma série de coisas que tem que ser, que tem que estar na nossa vida e dentro da armadura de Deus. A primeira coisa que ele fala é o seguinte, é verdade. Cingidos vamos com a verdade. A verdade é a nossa proteção interna. Ele cinge os ombros antes de colocar a armadura. Então ele se protege com a verdade. Quando a gente cai na besteira, que se inclinar para mentira ou proferir mentiras, nós estamos abrindo. O que é que nós estamos abrindo? A armadura. E aonde o inimigo pode lançar? Porque a partir do momento que eu lanço a mentira, eu também perco a força. Olha, eu perco a força para levantar o escudo da fé. E quando eu perco a força para levantar o escudo da fé, gente, o que acontece? Aquele dardo inflamado vai chegar onde? Nos lugares vitais da minha vida. Então ele fala, aí você tem que ter a coraça da justiça. Ela tem que fazer parte diariamente da sua vida. Ou seja, a lembrança de que você é do Senhor, que você foi comprado pelo sangue de Jesus, que você entregou o seu coração, se arrependeu do seu pecado, e entregou o seu coração ao Senhor. Né? E você agora é salvo no nome de Jesus. Você foi lavado pelo sangue de Jesus. Por isso, quando ele fala assim, nós podemos errar? Sim, podemos errar. Mas se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar de toda, perdoar, purificar de toda, o quê? Injustiça. Injustiça, velho. Injustiça. Então, nós temos que ter a coraça da justiça. Porque a gente pode errar, e errei agora, estou sem a coraça da justiça. Não! Confesse seu pecado, se arrependa, que ele é fiel e justo para te colocar de volta no lugar. Glória a Deus. Amém? Não pode esquecer que você é o mensageiro de Deus. Que você é visto pelo mundo. Pensa não, você está andando na rua e o carro lá à frente aí, ó. E depende do que você fizer, você vai dar um bom testemunho ou um mau testemunho. Né? E eu falei da espada, então certo. Agora eu queria que você abrisse comigo, porque nós falamos que a gente precisa conhecer quem nós somos em Cristo, certo? Então abre a sua Bíblia no livro do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Já consigo falar tudo? Pode ser que sim. Pode ser que sim. João 12? Isso aqui não. João 1, 12. O que diz a palavra do Senhor? Pode ler. Quem encontrou? Todo mundo? Encontrei. Só eu que não? Mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Para aí. Deu-lhes o poder de serem Filhos de Deus. Sim. quantos? O quê? Filhos de Deus. Eu queria que repetisse de novo. Filhos de Deus. Filhos de Deus. Mas a todos quantos foram? Receberam. Como receberam? Que creram nele. Que se arrependeram dos seus pecados. Que nasceram de novo. Tornaram-se agora serem feitos filhos de Deus. A primeira coisa que você precisa saber a respeito da sua vida em Cristo é que você é Filho de filho de Deus. Deus. Glória a Primeira Deus. coisa. Você tem que te encher de orgulho, porque nós estamos num mundo cheio de bastardo. Estamos num mundo aí que se não é filho de Deus, é filho do capeta. Infelizmente. Né? Porque se o mundo jaz no maligno, tem uma coisa.
se o mundo, que o príncipe desse mundo, aquele que governa sobre esse mundo, é Satanás, e se você é filho de Deus, quem está andando na mentira, no engano, é filho de quem? Do homem? Não. Está debaixo da servidão daquele que domina o mundo. Né? Ele é o príncipe desse mundo, ele governa o mundo. Aquele que anda em conformidade com aquilo que ele é, que ele representa, é servo dele. Aquele que anda na palavra, anda na verdade, é servo de Jesus, é filho de Deus. Amém. Nós vamos saber. Isso tem que estar muito forte dentro de nós, porque aí nós vamos enfrentar diariamente, vamos saber como enfrentar os inimigos que estão diante de nós. Primeiro, não é contra as pessoas. Vamos saber, quem está usando aquilo ali é um capeta enrustido ali, é um demôniozinho enrustido. Vamos repreender ele, vamos orar a Deus, vamos crer, vamos levantar o escudo da fé. E se você tiver dificuldade de levantar o escudo da fé, primeiro confesse. Primeiro chegar ao Senhor, né? Eu tenho andado não muito legal, mas eu sei que o Senhor me perdoa, eu me arrependo, e aí levanta o escudo da fé, e resiste o ataque do inimigo. Então, todos quantos receberam são filhos de Deus. Muito bem. Agora vamos lá para o livro de Gálatas, do capítulo 4. Gálatas, versículo 6. Glória a Deus. E porque vocês são filhos de Deus, olha só, nós acabamos de falar que somos filhos de Deus, não é isso? E porque vocês são filhos de Deus, vocês são filhos de Deus, né? Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, certo? Quando ele diz aqui enviou o Espírito ao coração de vocês, ele veio trazer ao nosso espírito morto vida, e o Espírito Santo que ele enviou para nós veio nos fazer agora vivos para Deus. Então não vivemos mais na carne, e sim no Espírito. Então não satisfazemos a vontade da carne, temos que satisfazer a vontade do Espírito. Glória a Deus, é assim mesmo. Oh, glória a Deus. Então, ele chama Abba Pai, porque eu posso dizer, ele pode chamar a Deus de meu Pai. Tem muita gente chamando Deus de Pai, mas não sabe nem que Deus está chamando, né? Porque é Deus segundo o conhecimento, segundo a ciência da sua mente, que ele entende que aquele é Deus, que concorda com tudo, que corrobora com o pecado, né? Que não, tudo bem, é Deus que deixa passar os deslizes, né? Entendeu? Então é esse Deus que ele acha que ele serve, mas não é. Aquele que chama Abba Pai, aquele que Deus tem para o Filho, é aqueles que obedecem a palavra de Deus. Amém. Se não obedece, Deus não tem para o Filho, é a palavra do Senhor quem diz isso. Agora vamos lá no 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Hoje, parecendo pastor Celestial. Deus já mandou isso. Mas um pouquinho mais rápido, né? Um pouquinho mais rápido. É porque tem um lugar que eu quero chegar aqui, né? 2 Coríntios o quê, Jorge? 10:4. 10:4. Aí o que diz aí, Lancé? As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim destruímos ideias falsas. Na minha aqui diz assim, as armas com as quais lutamos não são humanas. Olha o
contrário, são poderosos em Deus para destruir fortalezas, destruindo argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Primeira coisa, falamos, somos filhos de Deus, Deus colocou seu Espírito em nós, certo? Não é? Colocou seu Espírito em nós, e aí ele agora fala então quais são as armas que nós, como homens e mulheres espirituais, temos um corpo que andamos no mundo, mas somos espirituais porque nós representamos o reino de Deus na terra. Então, ele diz assim, então vou dizer para vocês que as armas de vocês que vocês usam não é o estilingue, não é a escopeta, não é as palavras que saem da sua boca, não é o seu palavreado, não é aquilo que você usa como ofensa, não. As armas da nossa luta não são humanas. Primeira coisa, eu não pego no revólver, não pego na espada, não pego no porrete. As armas são espirituais, então elas não são humanas. Aí ele diz assim, por quê? Porque as armas humanas não vão levar você a destruir essas coisas. Mas ele diz que as armas que não são humanas, elas são poderosas. E eu falei aqui que precisamos conhecer quem somos em Cristo, não é isso? Elas são poderosas em Deus. E sempre são poderosas em Deus, o Espírito Santo de Deus está em mim, então eu tenho essa autoridade e esse poder para usar essa arma, ou não tenho? Sim. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, Deus universitário, estão me vigiando aqui para ver se não foi errado. Né? Glória a Deus. E fala assim, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Que tipo de fortaleza? Fortaleza que se cria na mente, gente. Tudo que você pensa que é fora da verdade são fortalezas. Tudo que você vem ao seu pensamento para te afastar de Deus são fortalezas. O orgulho é fortaleza. A soberba é fortaleza. A arrogância é fortaleza. Ser suvino, né? Sovino, é pão duro, é fortaleza, gente. Porque o Espírito Santo de Deus é generoso. Ele é generoso. Aí, então, são fortalezas. Ele fala que essas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas se levantam na nossa vida, no nosso querer, na nossa vontade, né? Nós não vivemos por nós, não vivemos pela nossa vontade, nós vivemos pela vontade de Deus. E se eu vivo pela vontade de Deus, eu não tenho mais vontade. Ou não? Hein? Enquanto eu tiver vontade, Deus não tem o 100% na minha vida. Eu tenho que viver, você tem que viver pela vontade de Deus. E não vai pedir razão para Ele a respeito da vontade dele, como a sua vida está andando. E Ele te conhece e sabe como te conduzir. Sabe? Ele te conhece e sabe como te conduzir. Então ele fala assim, olha, essas armas que a gente luta são poderosas para destruir fortaleza, destruindo o quê? Sofismas ou argumentos, meia verdade. O que eu falei agora há pouco aqui? Que a imprensa, ela lança algo como se fosse verdade, certo? Mas se você tem o Espírito de Deus, você não crê naquela verdade aparente que está com cara distinta de verdade, mas é mentira. O próprio soberano aí do Brasil, ele fala que você vai mentir tanto que as pessoas vão acreditar que aquilo é verdade, até não acreditarem que é verdade. E quando elas acreditarem que é verdade, você pode aplicar o golpe. É o que ele fala. Entendeu? Então é assim. O mundo trabalha dessa forma. Pessoas saem nas ruas lutando ao lado de governos, porque são ludibriados pela verdade, pela mentira vestida de verdade. Então ele está dizendo aqui, olha,
levando argumentos de toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Gente, qual é a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus? É o que o inimigo quer. Ele levanta todos esses enganos, todos o engano do mundo, o engano do prazer que há no mundo. Porque o prazer que há no mundo, ele trabalha contra o conhecimento de Deus. O diabo veio e falou assim, é o mesmo que falou para ela. Deus falou que não é para comer nada do jardim. Ele torceu aí, né? Falou uma coisa e ela, naquela hora, foi enganada. E acreditou que aquilo fosse verdade, porque ele deu um jeitinho de falar sobre verdade e ele manipulou. Assim é que o diabo faz, manipula as pessoas. Mas as armas da nossa luta, elas vão contra isso e a gente não crê na mentira vestida de verdade. Amém. Está sempre vendo que tem alguma coisa errada ali. Muito bem. E aí, por último, levando cativo todo pensamento e pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Ou seja, isso significa que os pensamentos não vão permear a sua mente, não vão estar aí presente, tentando de alguma forma te laçar ou te seduzir, mas a arma que você vai usar vai fazer com que estes pensamentos sejam derrotados, rendidos, e você olhe para Deus e diz: olha, louvado seja Deus, eu sou do meu amado. Amém. Glória a Deus. Glória. Agora eu quero então mostrar a vocês aqui um exemplo na Bíblia de alguém, de uma luta entre o espírito e a carne. Alguém já supôs aí o que eu vou falar? De quem é esse exemplo? Ué, subiu aqui? Escondeu de mim? Não, escondeu. 1 Samuel capítulo 17, versículo 32. Não vou ler o texto todo, porque o texto todo vai falar sobre Davi e Golias. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: Davi foi ungido a rei. Samuel foi na casa de Jessé. Chamou todos os filhos e todos eles sabiam que Samuel estava ali para ungir um deles para ser rei de Israel. Ungir. Eliabe, todo. O único que estava viajando na maionese era Davi. Não é que ele estava viajando na maionese. Vocês vão perceber que ele não estava viajando na maionese. Os seus olhos estavam fixos no Senhor. E aí, quando mandaram chamar Davi lá para ser ungido, Samuel vem, derrama o óleo sobre a cabeça dele. Ele aí ouve a palavra do Senhor a respeito daquilo que Deus mandou Samuel fazer. Nem por isso, ele mesmo jovem, não deixou a soberba e nem a arrogância entrar no seu coração. Sabe o que ele fez? Voltou lá para as ovelhas e esperou a hora e o momento de Deus. Veja só isso. Eu não sei não se fosse nós, né? Peraí, opa, o profeta veio aqui, jogou 1 litro de óleo na minha cabeça, eu sou rei do Brasil. Ah, meu filho, sai correndo, já entra em Brasília, porque eu preciso subir a rampa. Eu agora sou presidente do Brasil e vou botar todos vocês embaixo do meu pé. Não é isso? Não, Davi não fez isso. No versículo 32 diz assim, ó, depois dele ver, né, aconteceu que os filisteus tinham cercado, tinha ido para o campo de batalha, estavam lá bradando, e o povo de Israel do outro lado, também ali preparado para a batalha. Só que aí, os filisteus tinham lá um soldado deles grandioso, e foi feita uma proposta para o povo de Israel, para que quem lutasse contra o campeão deles e vencesse, seria seus escravos.
Os filisteus tinham certeza absoluta que os judeus, os israelitas iam ser escravos deles. Estavam até mais ou menos festejando. Pô, que proposta boa. Pensa você do lado dos filisteus. Pensa você. Você tem lá um cara de 3 metros de altura. Bicho enorme. Você consegue ficar com um saco de arroz de 5 quilos na mão segurando, sem seu braço por ele? 5 quilos eu estou falando. Consegue ficar com 10 quilos? Não? A ponta da lança do Golias tinha 7 quilos. Só a ponta. Entendeu? Então, a gente poder entender quem era esse cara. Né? Segundo os filisteus, segundo o mundo, eles tinham um campeão. E o outro lado não tinha força nenhuma. Espera aí. Não tinha força nenhuma. E aí o que acontece? Ninguém se manifestou do lado de Israel. Ninguém. Todo mundo ficou ali, ó. E ele lá, cadê para ver vocês? 40 dias afrontando, né? E o próprio, até Saul estava encolhidinho no seu canto, que Saul era o rei. E a Bíblia diz que Saul era um homem de grande estatura, gente. Que ele sobressaía entre todos. Quando ele foi ungido rei de Israel. Então até ele estava lá no cantinho, na cabaninha dele lá, escondido lá. Pô, vocês se virem aí, ó. Quem é que vai enfrentar? Ninguém queria dar a vida pelo rei. Ninguém. Todo mundo olhando, batia o olho e falou, nossa, que é isso? Eu não vou lá, eu vou ser esmagado, vou ser trucidado para aquele. Aí o Davizinho, que estava lá em casa, papai chama o Davi e fala, vai levar uma marmitinha para os seus irmãos que estão lá no campo de batalha lá. Tá bom, ele vai lá levar a marmitinha, pegou a marmita. Foi em cima da outra assim, né? Quem lembra dos marmiteiros? Eu levava a marmita, ele levava quatro assim, ó, aquele marmiteiro. Aí foi levar a marmitinha para os irmãos. Quando ele está chegando, está lá, Davi chegando, de repente deu aquele barulho. Aí ouve lá o cara. Quem é de vocês que vai chegar aqui para me pegar, para me matar, não sei o quê? Quem é o bobão? Deus de vocês não vale nada, né? Vocês são todos uns borrão, uns borra-boca, né? Coisa parecida assim, né? Olha aquilo e falou, peraí, então vamos ler. Aí Davi disse a Saul, ele foi depois que ele decidiu que ele ia lutar, levaram ele para Saul. Quando ele chega lá para Saul, ele fala assim, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Pensa só uma coisa, gente. O homem era grande, hein? O homem era grande. Mas ninguém deve ficar abatido. Deus serve. Cuidado, tá? E eu quero que vocês prestem atenção nisso. Davi sabia quem ele era em Deus. Ele sabia quem ele era em Deus. Ele cria em Deus. E porque ele sabia quem era em Deus, ele teve provas antes da força de Deus na vida dele. Ele era franzino. Quero ver algum de vocês enfrentar um leão aqui e pegar ele pela barba. Quem faz isso? Ninguém. Uma patadinha do leão joga a gente uns 500 metros quase. Eu, por exemplo, vai levar um urso feroz, para arrancar dos dentes do urso a ovelha. E ele fez exatamente isso. Não, olha, rei, não, ninguém fica aí com a sua filha, por causa eu vou lutar contra ele. Aí o Saul, né? Meu Deus, que cara louco, ele é doido. Você não tem condição de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz. E ele é um guerreiro desde a mocidade. Olha o que o diabo trabalha. E aonde foi que ele falou? Davi ouviu as palavras de Saul. O óbvio, a razão humana
estava certa. Ele era pequenininho, não era guerreiro, era pastor de ovelha, e o gigante era guerreiro. Mas ele não deixou que essas palavras lhe penetrassem na mente. Nem tão pouco acreditou nela. Você precisa entender quem é o seu inimigo. Ele sabia quem era o inimigo dele, sabia? E eu quero falar para vocês quem era o inimigo do Davi. Qual era o Golias? O inimigo do Davi podia se manifestar, mas ele não permitiu que o inimigo se manifestasse. Eram suas próprias emoções, os seus sentimentos. O inimigo se agiganta diante de nós quando ele consegue fazer a gente olhar, ponderar, pensar, e aí a gente então murcha. Lembra do Chaves? Quando ele viu uma coisa, ele levava um susto e via o quanto ele era. O cara era grande, ele era pequeno. Mas isso não aconteceu com o Davi. Aí ele disse assim: peraí, então deixa eu contar uma coisa para o senhor, rei. Já que o senhor não acredita em mim, teu servo toma conta de ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha na sua boca, eu vou atrás dele, dou golpes. Olha só, gente, uma coisa é o leão correr atrás de você, mas ele está dizendo assim: eu corro atrás do leão, eu corro atrás do urso. O urso, o leão foge dele com a ovelha na boca. Ele disse: olha, eu vou atrás dele. Aqui, a palavra, eu vou atrás dele. E quando ele se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou um golpe até matá-lo. É o Sansão. Ele sabia quem ele era, hein? Ele sabia quem ele era, hein? Deus. Ele sabia quem ele era, hein? Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso que nós precisamos ter isso dentro de nós, gente. Precisamos saber quem nós somos em Deus. Ele disse assim: teu servo pode matar um leão e um urso, e esse filisteu, olha só, teu servo pode matar um urso, um leão, um urso, e esse filisteu incircunciso será como um deles. Mas peraí, você é louco? Você está falando que um cara de 3 metros de altura, cara. Aí, seu servo vai matar ele. Por quê? Porque pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. Ele sabia que não é só que ele era em Deus, ele sabia que ele pertencia ao exército do Deus vivo. Nós somos chamados para servir o Senhor. Estamos no mundo como um exército poderoso para vencer o inimigo no mundo. Amém. Amém? Aí, e o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, veja só que ele falou: olha, o Senhor, primeira coisa, ele disse assim: eu vou lá, eu que tirei da boca do urso, eu que tirei da boca do leão, vou lá. O Senhor, aleluia, porque ele sabia quem era Deus. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Disse Saul: peraí, pai, que o Senhor esteja com você. Mas peraí um pouquinho. Vou dar uma forcinha para você. Já que você vai lá, pelo menos se proteja, porque ele estava só com o pornãozinho dele, com a sandalinha dele, lá sem nenhuma arma, sem espada, sem nada. Não, peraí. Então eu vou te ajudar. Já que você vai, você quer ir? Sou louco, né? Sou doido. Já que você ir, vai morrer, coitado. Nós vamos virar escravo. Ele, na realidade, o Saul, o que ele fez? Ele ficou resignado. Bom, ele sabia que o resultado de alguém perder a batalha contra o
o inimigo era virar escravo dos filisteus. Ele sabia disso. Ele estava tão temeroso, ficou resignado em saber que todo Israel seria escravo de Deus, dos filisteus. Mas ele vai e diz assim: bom, vai com você. E aí ele pega e põe a túnica dele e colocou-lhe uma armadura e pôs um capacete na cabeça dele. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse Saul: não consigo andar com isso. Gente, o mundo pode nos oferecer muitas armaduras. O mundo pode nos oferecer grandes argumentos para a gente vencer qualquer situação. E um dos argumentos que o mundo oferece é a mentira. Porque a mentira sempre está em primeiro lugar para a gente ludibriar o inimigo e vencer o inimigo. Mas a Bíblia diz que as armas da nossa luta não são carnais, elas são poderosas. E o mundo oferece as armas, e aqui é o exemplo de arma que o mundo oferece. Armas que eles aprenderam a lutar e a pelejar no mundo que vivemos. Essas armas não vão nos fazer capazes de derrotar os nossos inimigos, porque elas não são armas espirituais, elas são armas carnais. E quais são essas armas que são carnais? São a nossa omissão, o orgulho, como já falei aqui, a vaidade, a soberba, o engano, né? A avareza, né? O amor ao dinheiro, né? A ganância. São armas, são armaduras, e que as pessoas querem conquistar pisando na cabeça do outro, não é isso? São armas que são as armaduras, mas o servo de Deus, aquele que teme ao Senhor, aquele que sabe quem ele é em Deus, quem ele é em Jesus, ele não consegue andar com as armas do mundo. Consegue andar? Ele disse: eu não consigo andar com isso aqui não. Ele até falou assim: bom, tudo bem, vou dar um crédito para o rei, vou mostrar para ele que eu vou ser bonzinho com ele, vou botar, ele coloca lá e veja só uma coisa, ele não conseguia andar com as armas que o Saul deu para ele, né? E a armadura que ele deu para ele andar. E ia lutar contra um gigante que só a sua lança tinha mais ou menos 20 a 25 quilos. A lança toda. Hein? Então, a força não estava em Davi. Quando ele foi colocou a armadura e usou a sua força, ele sabia que ele, mas ele sabia exatamente a armadura que ele tinha. Ele sabia exatamente a armadura que ele tinha. Desculpa, gente, perdão. Tudo bem, pode. Ele sabia exatamente a armadura que ele tinha. A armadura é em Deus. Tanto é que ele pega 5 seixos e coloca no seu bornal, na sua boina, na sua bolsinha, e pega e faz exatamente como ele fez com o leão e o urso. Quando ele sai para enfrentar o gigante, fala: para com isso, gente, estamos zombaria. Não, ele sai e a Bíblia diz que ele vai no encontro ao inimigo. E ele vai com a armadura de Deus contra ele. Quantas são as armaduras de Deus? Você vai ver. Conta quantas são. São 5. 5 itens. São 5 seixos. 5 itens. Ele pega e vai contra. Primeiro de tudo, ele declara. Ele sabia exatamente que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. E eu e você temos que ter consciência disso. Nossa luta não é contra o humano. Ele olhou e não olhou para o gigante. Ele olhou para o inimigo que estava impulsionando e usando o gigante.
Então ele foi contra o inimigo com as armas da nossa luta. Ele foi contra o inimigo porque sabia que não era contra a carne e sangue que ele lutava, mas sim contra principados e potestades, contra aqueles que estavam usando para dominar o povo de Israel. Então ele sai e avança contra o inimigo e derruba o inimigo e lhe corta a cabeça. Precisamos saber, gente, quem é o nosso inimigo. O inimigo não está diante dos nossos olhos, gente. E o inimigo não estava diante dos olhos de Davi. Muito embora os seus olhos pudessem olhar, mas ele olhou além do Golias. Ele olhou além da estatura do Golias. Ele olhou para quem estava usando a gente de Golias. Ele sabia que podia derrotá-lo em nome do Senhor. Porque ele disse assim: eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. E hoje mesmo eu vou cortar a sua cabeça. Porque ele não só derrubou o gigante no chão, não foi a pedra que matou, a pedra nocauteou. E ele foi, pegou a espada do gigante, é assim que nós devemos fazer, pegar a espada do inimigo e derrotar ele com a espada dele. É assim que o crente deve andar. Amém. Pegar a espada que o inimigo está usando contra você para cortar a cabeça e destruir todas as suas intenções, que é destruir a sua vida e se colocar de maneira a que você não possa gozar do propósito, da vontade e do plano que Deus tem estabelecido para a sua vida. Amém, Jesus. Que Deus, que o Espírito Santo de Deus possa falar profundamente ao seu coração com relação a esta palavra. E que você não possa de forma alguma recuar diante de situações que você está avaliando as situações segundo os seus pensamentos. Avalie as situações de acordo com o seu conhecimento de Deus. Avalie a situação de acordo com a sua fé. Aqueles homens avaliaram a situação, aqueles que Jesus curou, de acordo com a sua fé. A mulher que tocou em Jesus, que tinha fluxo de sangue, avaliou a situação de acordo com a sua fé. Ela disse: se eu tocar nele, eu vou ser curado. Jesus não disse isso, ninguém disse isso para ela. Então ela avaliou a situação de acordo com a sua fé. Disse: eu vou tocar nele e vou ser curado. O centurião romano, Senhor, ele avaliou não segundo a sua posição, não segundo as circunstâncias dali do momento, mas ele disse assim: manda uma palavra tua e o meu servo vai ser curado. Ninguém disse para ele: ó, fala para Jesus, falar uma palavra, mandar uma palavra que ele vai ser curado. Fala para ele mandar o lenço dele, para ele vai ser curado. Não falou isso não. Fala para ele mandar o cuspe dele, que ele vai ser curado. Não. Simplesmente ele decidiu, avaliou a situação de acordo com a sua fé e disse: Senhor, apenas uma palavra sua e o meu servo vai ser curado. Então avalie a situação, não conforme os seus olhos podem ver, gente. A gente é derrotado muitas vezes, porque nós avaliamos a situação de acordo com a nossa força. E a palavra de Deus diz que maldito o homem que confia no homem e faz da sua carne seu braço. Nós temos que avaliar segundo a força de Deus em nós. Amém, Jesus. Se eu olhar para o espelho para mim, meu filho, o negócio é estreito. Não dá mais. 67 anos. Eu sou meio velho, né? Já não tenho força para nada. Então não vou avaliar numa situação aí de risco. Eu vou avaliar segundo a minha fé. Amém. E se eu enfrentar o inimigo, não vou usar o meu book para lutar contra ele. Mas eu vou usar a minha fé para vencer no campo espiritual, nas obras espirituais. É onde eu vou pelo poder. Amém? Amém. Eu posso te abençoar, te dar uma semana abençoada. Eu quero dar a oportunidade a você de ofertar os